bom, amém. Boa noite. Para iniciar, vou abrir aqui a minha Bíblia, para a gente orar com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 2. Querido Deus e Pai, neste momento, Pai de amor, a Sua palavra está aberta e nós pedimos, Senhor Jesus, orientação dos altos céus. Que o Senhor abra nossa mente, os nossos corações, para nos entender neste momento que o Espírito Santo vem nos dizer. Que cale-se a voz do homem, que o Espírito Santo chegue neste momento nos nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Irmão, posso pedir um favor? Desligue esse ventilador aqui para nós, por gentileza. Muito obrigado. Bom, a minha gratidão por estar mais uma vez aqui no Leão de Judá. Gosto muito dessa igreja, fico feliz quando me convidam para vir aqui. E eu estou vendo que hoje tem alguns rostos que eu não conheço. Vou me apresentar, meu nome é Marli, sou da igreja do JK, Distrito JK. Este ano estou atuando como distrital de mordomia e diretora do Ministério Pessoal. E Lar e Família. Então, como a gente está trabalhando mais em Lar e Família, a gente está acostumando a falar mais sobre famílias. E hoje eu falei para o Acácio assim, olha, o nosso tema hoje vai ser consagre sua família a Jesus. Quem aqui gostaria de consagrar sua família a Jesus? Todos nós, né? Amém por isso? Quando nós formos para o céu, eu creio que todos aqui vai. Amém? Nós vamos querer sentar bem pertinho de Jesus, não é isso? Amém por isso, né? Agora, por que na igreja nós sentamos nos últimos bancos? Interessante, né? Às vezes a gente passa por algumas igrejas. Eu não sou pregadora. Eu gosto de falar um pouquinho da palavra de Deus. E nós estamos viajando em várias cidades do estado. E nós passamos numa cidade chamada Machadinho do Oeste, onde nós viajamos depois da cidade, mais 30 quilômetros, para chegar numa igreja. E quando nós chegamos nessa igreja, na cidade chamada Estrela Azul, irmãos, longe, longe, muito longe. Oi? Sério? Irmão, eu viajei muito para chegar até naquela cidade. Quando a irmã convidou para a gente pregar lá, eu falei, Deus, onde que é essa cidade? Lá vamos nós, né? Chegamos lá. Interessante que quando nós chegamos lá, terminou tudo, bonitinho, a igreja, fecharam a igreja. Eu falei, agora, a casa de quem que a gente vai? O irmão falou, nós vamos andar mais uns 40 quilômetros para chegar na casa onde a gente vai almoçar. Aí eu falei, Jesus. Irmãos, o que eu entendi que os irmãos disseram lá, que dentro da igreja não tem ninguém adventista. Eu falei, nossa, interessante isso. Os irmãos que estão frequentando essa igreja, eles vêm dos sítios. Da região próxima, né? Mas vêm do sítio. Falei, irmãos, estamos precisando de fazer um evangelismo nessa cidade. Agora, semana passada, o irmão me ligou e falou, irmão, hoje eu estou morando, eu me mudei para Estrela Azul. Aí eu falei, vamos começar o evangelismo, não é isso? Vamos ganhar alma para Jesus nesse lugar. Só, irmãos, o que eu achei interessante quando eu entrei naquela igreja, uma igreja bonita, Cássio. Capricha, a igreja muito linda. Do Machadinho, lá naquela cidade, longe, gente. Eu não sei se é porque a primeira vez que eu fui, eu achei muito longe. Mas, irmãos, o que eu achei interessante naquela igreja é que os irmãos vão chegando na igreja, Cássio, eles vêm entrando e sentando no primeiro banco, por ordem. O último a chegar fica lá no último banco. E a igreja estava super lotada.
Chega a caminhonete do sítio, que você olha assim, parece que estava vindo do rally. Lama, poeira, suja mesmo. A caminhonete branca está amarela. Mas o interessante é que os irmãos se unem ali. E eu achei muito lindo. Aqui na frente, os irmãos todos sentadinhos ali assim. Falei, nossa, como é bonito. Falei, em Porto Velho, nas igrejas que eu ando por aqui, os irmãos gostam de sentar nos últimos bancos para cá. Irmãos, quando a gente for para o céu, a gente quer sentar bem nos primeiros bancos. Então, vamos acostumar desde já, senão quando a gente chegar lá, a gente vai ficar lá no último banco. A gente não vai ver Jesus de pertinho, ó. Vamos ficar atento. Mas hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre família. E por isso nós vamos abrir a nossa Bíblia, a minha que já está aberta, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Nós vamos ler hoje poucos versículos. São 4 versículos que vamos começar em Gênesis e vamos terminar lá em Atos. 4 versos, mas vamos espalhar a Bíblia toda. O verso 24 que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós deixamos os nossos pais para nos casar, nós temos a responsabilidade diferente daquela que nós tínhamos em casa. Hoje nós temos 2 pessoas onde Deus nos uniu. Nós temos um compromisso um com o outro. E hoje nós vamos aprender 7 lições que nós devemos ter dentro da nossa casa. E nós, antes de começar as 7 lições, nós vamos ler aqui em Atos 16, verso 31, que ele fala assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que interessante, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus, vamos salvar não só nós, mas a nossa casa também. Irmãos, a maioria aqui já conhece a minha história, mas eu vivi muito tempo lutando para salvar a minha casa. Onde era eu, adventista, meu esposo, não. E é difícil, irmão. Se tem alguém aqui que o seu cônjuge não é adventista, é difícil ser cristão quando tem alguém da família que não é. Agora, hoje eu posso ler para vocês o que diz lá em Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não foi fácil. Então, quando nós acreditamos, nós não salvamos só nós mesmos, mas salvamos também a nossa casa. E a primeira lição para nós, dentro da nossa casa, é termos comunicação. O casal não pode fazer nada um para um lado, o outro para o outro. Precisamos andar juntos, porque Deus uniu. A partir do momento que Deus uniu, seremos uma só carne. Nada do marido querer comprar um carro sem falar com a esposa. Nada da esposa trocar os móveis da casa sem falar com o marido. Somos uma só carne, então os dois têm que andar juntos, têm que andar unidos. Conversar dá liberdade para que um fale o que sente para o outro. Muitas vezes nós queremos algo, mas não nos expressamos corretamente sobre aquilo que queremos. Muitas das vezes queremos que o nosso companheiro ou companheira adivinhe o que nós estamos pensando. Precisamos ter dentro da nossa casa comunicação. Se a âncora da família for Jesus, a tempestade não vai destruir o seu lar. Olha que interessante, irmãos. Nada de levantar de manhã, sair de casa sem fazer o culto matinal junto com o casal. Os dois, por mais que você faça a sua meditação pessoal, mas o casal tem que fazer o seu culto matinal juntos. Eu me lembro que o pastor que me batizou, o pastor Neufrásio, ele falava assim: casal que ora unido permanece unido. E é verdade, irmãos.
É uma grande verdade. O casal que ora unido, que oram juntos, eles permanecem juntos. A segunda lição: diálogo. Tenha intimidade com os filhos. Olha só que interessante. Muitas das vezes nós temos intimidade o casal, mas não temos a mesma intimidade com os filhos. Muitas das vezes nós conversamos como cônjuge, mas os filhos ficam de fora da conversa. Precisamos ter intimidade com os nossos filhos, desde que seja com respeito. Terceiro, tenha carinho. Seja carinhoso nos momentos difíceis dos seus filhos. Se for necessário, chore com eles, converse, dê força nos momentos difíceis. Irmãos, tem famílias que têm pessoas com envolvimento com drogas. E às vezes a família não dá apoio para que ele possa sair daquele buraco onde ele entrou. E nós, como famílias, ninguém na face dessa terra está livre disso. Ninguém está livre de problemas. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão quem não tem problema, porque todos nós temos problemas na família. E dentro desses problemas nós precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos lutar. E de joelho no chão, irmãos. Com muita oração e dedicação e jejum. O quarto, cuidado. Ter muito cuidado, porque o cuidado é garantir o bem-estar da família com segurança, saúde física, mental e emocional. Irmãos, hoje nós estamos tendo no nosso meio muitos adolescentes com uma doença muito grave, que às vezes a gente fala sobre e as pessoas falam, não, isso não é nada, é frescura. Uma doença chamada depressão. Essa doença não só destrói a família, não só destrói a sua saúde, como leva alguns a suicídio. E isso é muito, muito sério. Porque às vezes nós temos o sinal que o nosso filho está passando por isso, está doente, e nós não damos muita atenção. Portanto, devemos ter cuidado. A quinta lição, amparo. Forneça amparo, apoio, educação para o desenvolvimento espiritual, físico e mental dos nossos filhos. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, quando tudo na nossa vida está ancorado naquela rocha chamada Jesus, porque a nossa casa foi edificada por Deus, coisas ficam mais fáceis. Por mais que nós tenhamos problemas, tem mais facilidade para resolvê-los. Por mais que tenhamos dificuldades, nós temos força vindo de Jesus para que possamos resolver as situações. E quando se une pai, mãe e filhos juntos, o problema, a carga não fica tão pesada. A sexta lição é o essencial dentro da família. Eu acredito que todos nós temos e sentimos dentro da nossa casa, não vou dizer só na nossa casa, mas também aqui nessa família que somos a igreja. Que nós também somos uma grande família. Estou errada? Somos uma grande família. A sexta lição é o amor. Sem amor, nada flui. O amor é um sentimento fundamental na experiência humana. Irmãos, nós não estamos dizendo de amor de pai e filho, nós não estamos dizendo de amor de mãe para filho, de irmã para irmã. Nós estamos falando de amor humano. Quando nós temos amor no nosso coração,
não só resolve as coisas dentro da nossa casa, mas também resolvemos os problemas na igreja. É muito difícil quando você tem um problema e as pessoas só te apontam e não tentam te ajudar. Se você está doente, vou dar um exemplo aqui de alguém que esteja doente. Você vai sentir o amor da igreja, irmãos, quando nós adoecemos, quando não temos condições de vir até a casa de Deus. Você vai sentir o amor dos irmãos quando eles vão na sua casa te visitar. Quando eles te ligam 7 horas da manhã, irmã, como você está, irmão? Está tudo bem? Desculpa de eu te incomodar esse horário, mas eu estou saindo para o meu trabalho, não sei se eu vou ter tempo. Tirei aqui 30 segundos do meu dia para saber se você está bem. Ô, irmãos, é tão bom. Quando nós estamos doentes, quando não podemos ir até a casa de Deus, mas que os irmãos trazem Deus na nossa casa. Isso é amor. Isso é carinho. Isso é dedicação à nossa família, não só família de sangue, mas a família adventista. A 7ª lição, contato. Eu não sei se vocês sentiram isso na pandemia. No meio da pandemia, nós andávamos com as mãos grudadas de gel, de álcool. Nós andávamos de máscaras. Alguns ainda tinham coragem de dar um toque assim, de mãozinha meio de costa, mas pegar na mão não podia. Vocês sentiram como era ruim chegar na igreja, chegar no meio das pessoas e não ter contato nenhum? Não poder abraçar, não poder pegar na mão. Tão gostoso, eu cheguei aqui, abracei a minha irmã ali na porta da igreja, como é bom. Irmãos, é interessante que um abraço, às vezes, vale mais do que 1000 palavras. Eu vou dizer para vocês um exemplo de velório. Quando nós chegamos a um velório, a um culto fúnebre, que a família está toda triste, que palavra você pode falar no momento desse? Nada que a gente fala consegue aliviar a dor no coração daquela família. Mas é tão bom quando alguém chega e te abraça e fala, eu estou aqui. Não precisa falar, só o seu abraço vai dizer, eu estou aqui, para o que você precisar. Olha para você ver como o contato é especial, como é bom ter contato. 8ª lição, fé. Quem seria nós sem fé? Interessante, né? Seja a referência para os seus filhos. Acredite em você mesmo e faça com que eles também acreditem em você. Acredite na sua fé. Faça eles ter fé também. Porque quando o filho vê o pai ou a mãe de joelho orando, irmãos, nunca ore escondido dos seus filhos. Ore para eles ver você orando. Eu acredito que todos nós temos um cantinho na nossa casa que é o cantinho de oração. Não precisa entrar para o seu cantinho de oração e trancar a porta. Deixa ela entreaberta para que os seus filhos te vejam orando. Vai chegar um momento que se eles não acreditam na sua fé, vai chegar um momento que eles vão acreditar. Eu passei por um momento assim uma vez, que eu fiquei triste, porque talvez eu até já tenha falado sobre isso com vocês. O meu filho fez a inscrição do Enem, do ProUni, para ir para o colégio adventista lá em São Paulo. Irmãos, era uma única vaga. E aí eu falava para ele assim, meu filho, é uma vaga para o Brasil inteiro. Tu sabe quantas cidades tem no Brasil? Tu sabe quantas pessoas estão brigando por essa vaga? Irmãos, ele falou para mim com essas palavras, mãe, eu preciso de uma vaga. E tem essa vaga, eu vou lutar por ela. Irmãos, ele se inscreveu, ficou aguardando, ansioso, porque quando a gente aguarda uma nota que muda a nossa vida, a gente fica numa ansiedade.
E ele ansioso. E na minha cabecinha, no meu entender, eu não queria que ele se decepcionasse. O meu medo era que ele não passasse e caísse numa depressão. E eu falava, meu filho, pisa no freio, vai devagar. E ele todo animado, eu vou para São Paulo, eu vou passar, eu vou para a faculdade adventista, eu vou estudar, eu vou me formar e eu vou ser um grande profissional. Eu acreditava, e acredito até hoje no meu filho, ele tem um grande potencial, eu acreditava que ele ia passar, mas eu tinha medo dele não passar e depois eu ter problema com isso. E aí, irmãos, no dia do resultado, eu ouvi que ele deu um grito tão grande no quarto. Meu computador era dentro do meu quarto para controlar eles do computador. Tinha um controle, não podia passar daquele horário. Eram 2 filhos, você tem o seu horário, você tem o seu horário. E parou por ali, eu controlava muito. E aí, esse dia, ele gritou lá e me chamou e eu saí correndo. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, que foi um grito estrondoso. E aí ele chegou, estava em pé em cima da cama. Garoto de 17 anos, pulando na cama, igual uma criança de 3 anos. E aí eu cheguei e ele me abraçou e falou, mãe, eu passei, que alegria e tal, eu passei, vou sair na rua gritando para todo mundo que eu passei. Aí ele deu uma paradinha assim, irmãos, botou as 2 mãos aqui no meu ombro, de frente para mim, olhou nos meus olhos e falou, mulher de pouca fé. Ô, irmãos, aquele foi um tapa, sabe aquele tapa sarado assim? Como diz o ditado, foi um tapa na cara. Ele disse, mulher de pouca fé, a senhora orou tanto por nós e não acreditou que eu ia passar. Falei, não, meu filho, eu acreditava em você, eu acredito no seu potencial. Mas eu tinha medo de você se decepcionar. Ele disse, pois eu tinha certeza que eu ia passar. Irmãos, para a honra e glória de Deus, hoje o meu filho é editor da Novo Tempo. E eu fico muito feliz por isso. Mas aquele dia eu aprendi uma grande lição. E o conselho que eu dou para cada pai hoje, nunca desanime o seu filho. Faça com que ele sempre sinta que ele tem desejo, que ele pode realizar. Eu digo para os adolescentes de hoje, nunca desanime de estudar, porque os meus filhos, os 2 hoje são formados, escola municipal, estadual e federal. Eu nunca paguei escola para os meus filhos, até porque a gente não tinha financeiro, não tinha condição financeira para pagar. E eu fico muito feliz por isso, porque os 2 hoje são formados. Fé. Como é bom a gente ter fé. Eu vou abrir a Bíblia em 1 Timóteo. Vocês podem ler comigo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Irmãos, esse verso na Bíblia, ele é meio pesado. É bem forte. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Isso está falando diretamente para nós que acreditamos, porque crente todos são, todos acreditam em algo. Nós cristãos, nós temos que trabalhar um pouco mais dentro da nossa casa, porque a Bíblia é bem clara, se você não tem cuidado com os seus de casa, você está negando a sua própria fé. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é um manual que ela ensina tudo para nós. Desde como nos vestir, comer, calçar, estudar, tudo a Bíblia nos ensina. A Bíblia é um manual da vida para nós. Portanto, se nós estudamos a Bíblia, nós sabemos que temos que começar pelos de casa. Acho que aqui na igreja deve de ter um ministério chamado ASA. Tem alguém da ASA aqui? Irmãos,
A ASA é um grande exemplo para esse verso aqui. Hoje eu faço parte da ASA também, tinha me esquecido disso. Faço parte da ASA também. E nós temos usado muito. Porque, irmãos, às vezes nós pensamos em ajudar pessoas que estão passando necessidade do outro lado da cidade. E não olhamos que o irmão aqui da nossa igreja está necessitado. Muitas das vezes, a ação social leva a cesta básica para alguém lá, digamos, no nacional. Só que o irmão não sabe que temos alguém da nossa igreja também necessitado. Vamos atender primeiro os de casa. Não só com alimento, mas também com alimento espiritual. Você vai dar estudo para alguém lá no presídio, não estou dizendo para não ir, vá. Mas também dê estudo para o nosso vizinho que está precisando. Também dê estudo para alguém que está dentro da nossa família. Eu dei estudo para o meu marido 22 anos. Foi difícil. Diz que santo de casa não faz milagre, né? O dia que veio um santo de fora estudar com ele, ele se batizou. Eu falei, como eu sou fraca. 22 anos estudando com meu marido. O dia que chegou um irmão, bateu no estudo forte com ele lá, ele se batizou. Mas também, irmãos, o meu joelho estava descascado de orar e pedir a Deus pela salvação dele. O quanto nós vivemos experiências maravilhosas dentro da nossa casa. Para você que é casado, às vezes nós vivemos... Às vezes não, maioria das vezes nós temos momentos maravilhosos, mas também nós temos momentos de dificuldade, não temos? Também temos momentos de problemas, não temos? Temos sim. E nesses momentos que nós temos problemas e dificuldades, nós sentimos com medo. Nós sentimos inseguros, nós temos insegurança. E às vezes a gente pergunta, quando nós voltamos lá para o verso de Gênesis 2:24, que ele fala sobre o casamento, como Deus uniu o homem e a mulher. E aí nós pensamos, depois de ter medo, depois de ter insegurança, depois de termos dificuldade dentro da família, às vezes perguntamos, Senhor, eu estou fazendo certo? Senhor, é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que está correto? A gente tem insegurança. Naqueles momentos de dificuldade na nossa família, você olha para Deus e pergunta, Deus, como devo agir? Ou Deus, eu estou agindo certo? Me oriente. Nós precisamos de tudo isso na nossa família. Porque, irmãos, todos nós temos problemas e dificuldade dentro da nossa família. Mas precisamos priorizar a nossa família, os nossos filhos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós cuidamos, entendemos, ajudamos as pessoas de fora. Muitas das vezes nós aconselhamos o filho do irmão. Brincamos, sorrimos com os amigos e com os irmãos. Mas quando é com os de casa, às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Quando se tem filho homem e filha mulher, tem uma diferença de como conversar. Às vezes a filha mulher tem mais intimidade com o pai do que com a mãe. Ou às vezes o filho homem tem mais intimidade com a mãe do que com o pai. Você que é mãe, você que é pai, sabe disso, sabe do que eu estou falando. É muito difícil para um pai chegar para a filha e conversar com ela sobre o período menstrual. O pai não tem nenhum jeito para isso. Mas a mãe tem. É muito difícil para uma mãe orientar o filho sobre a primeira namorada. Não é fácil, é difícil para a mãe falar sobre isso.
Mas em algumas famílias, o filho homem tem mais intimidade com a mãe do que com o pai. Às vezes, quando conversa com o pai, fala de trabalho, de futebol, mas da vida íntima dele, ele não tem coragem de falar com o pai. E sabe por quê, irmãos? Porque nós não damos liberdade para eles. Precisamos de quebrar esse enigma e dar um pouquinho mais de liberdade para os nossos filhos. O livro de Gênesis 2:24, quando ele fala, porque o homem deixou o pai e a mãe, se uniu à mulher para tornar uma só carne, os dois ser um só. Só que, irmãos, quando nós temos dificuldade, nós pensamos, se é uma instituição de Deus, se foi Deus que formou o casamento, foi Deus que formou o casal, foi Deus que criou, por que é tão desafiador? São pensamentos diferentes, irmãos. São duas pessoas que moram juntos, que convivem juntos, mas que pensam diferente. É fácil lidar com isso? Não é fácil. Estou casada há 33 anos. E oro todo dia a Deus, Senhor, consagre o meu casamento. Certa vez eu perguntei da minha mãe, foi até engraçado. Eu fiz uma pergunta para ela e ela me deixou no vácuo. Ela disse, eu não vou responder para você o que você quer saber. Falei, mãe, como a senhora aguentou ficar casada com o pai 40 anos? Os dois tinham 40 anos de casado. Eu era uma jovem de 22 anos. E aí ela me respondeu assim, você vai chegar lá. Quando você fazer 30 anos de casada, você vai me entender porque eu cheguei aos 40 casada. Eu falei, mãe, responde. É mais fácil a senhora me dizer como foi. Foi muito mais fácil para mim. Ela, Nanina, você vai aprender no dia a dia. E eu já estou com 33. E cada dia eu aprendo um pouquinho mais sobre ele. E cada dia ele aprende um pouquinho mais sobre mim. Irmãos, você que vem para a igreja do ladinho do teu esposo, da tua esposa, você conhece ele totalmente? Não. Cada dia aprendemos um pouco mais. Por isso temos que ter comunicação. Por isso precisamos andar juntos. Por isso temos que ter amor. Por isso precisamos ter diálogo. Por isso precisamos ter carinho, cuidado, amparo, contato e muita fé. Muita fé e muita oração. Eu vou dizer para você que quando a gente fala que o casamento é desafiador, primeiro, cada